Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que um vídeo no YouTube explica que o capítulo 24 do Evangelho de Mateus tem a ver com o filme Bird Box, da Netflix, e que viveremos em escuridão por 3 dias e 3 noites sem poder sair de casa. E que o vídeo, você disse que o vídeo também ensina que se tivermos espelhos ou vidros de todos os tipos, nós teremos de cobri-los ou jogá-los fora, pois o inimigo tentará entrar por meio desses espelhos. E você diz ainda que viu nesse vídeo de um profeta do YouTube que não poderemos abrir a porta para qualquer pessoa que quiser entrar. E será bom arranjarmos um cachorro, pois cães podem ver coisas espirituais. Eu só tenho a dizer que é impressionante a ousadia dos que se dão ao trabalho de fazer vídeos terroristas para amedrontar as pessoas e distorcer o entendimento bíblico. Nem perca seu tempo com essas bobagens, ainda mais quando tentam interpretar a Bíblia usando roteiros de filmes do Netflix. Ai, coitado dos que não assinarem Netflix. Será que eu posso entender a Bíblia se assinar o Amazon Prime? Ou um outro serviço de vídeos, streaming? Ou talvez o melhor seja eu nem ter uma TV ou um monitor descoberto, porque o inimigo poderia atravessar pela tela da minha TV. Afinal, é através da tela da TV que surge a menina maligna de cabelos longos e pretos daquele filme japonês de terror. O mesmo princípio deve ser, então, aplicado ao monitor do computador ou à tela do celular, não é? Que você olha para ela e de repente sai uma menina maligna de dentro. Bem, as únicas trevas que imperam no coração dos que fazem esses vídeos são as trevas espirituais de quem ainda não se converteu a Cristo. Essa é a verdade. Mas se você já foi salva por Cristo, fique tranquila. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas vocês, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 5. O capítulo 24 de Mateus, que segundo você, esse autor do vídeo de terrorismo psicológico usou, é um capítulo muito específico de Israel, em especial do remanescente de judeus fiéis que irá se converter após a igreja deixar a terra. Esse capítulo trata do futuro, do tempo da tribulação, que precederá a vinda de Cristo para Israel. A igreja, que é formada por todos os salvos, já terá sido arrebatada antes desse tempo, ou desse período da tribulação, como nós vemos em Apocalipse 3,10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação que há de vir sobre todo o mundo para tentar ou provar os que habitam na terra. Repare que hora, na passagem, é um período de tempo bem definido. É um momento. Eu não vi o vídeo que você mencionou e não sei se é alguma obra derivada ou original de uma norte-americana que disse ter recebido uma revelação inédita do Espírito Santo de Deus para alertar o mundo desses supostamente iminentes 3 dias de trevas e 3 noites de trevas. Sempre que você escutar alguém falando na primeira pessoa, como se fosse o Espírito Santo de Deus, fuja disso, fuja disso. Me parece que é assim que a tal falsa profetisa fala, e é assim que muitos falam nos púlpitos das igrejas pentecostais. O pentecostalismo introduziu essa falsa ideia de que o Espírito Santo possa se comunicar falando através de pessoas hoje, na primeira pessoa. Mas tudo o que Deus quis nos comunicar está na sua palavra, a Bíblia. Esqueça a ideia de Deus revelar algo que não tenha sido ainda revelado. Muita gente que acredita nessas profetadas acaba se casando com a pessoa errada, acaba deixando de ter filhos e até entregando todos os seus bens para algum estelionatário da fé. Qualquer enganador hoje pode mudar a tonalidade da voz, ter umas tremedeiras assim, dizer que está falando sob influência do Espírito Santo, usar a primeira pessoa, meu filho, meu servo, eu vos digo. O que é isso? Isso as religiões reencarnacionistas fazem,
Há séculos, quando seus médiuns se deixam possuir por espíritos enganadores, também conhecidos na Bíblia como demônios, que fingem ser algum falecido que eles acompanharam por toda a vida aqui no mundo e de quem conhecem, obviamente, todos os segredos. Por isso que alguns caem nessa conversa assim, mas deve ser o meu tio que morreu, porque ele sabe coisa que ninguém sabia. Claro que ele sabe que ninguém sabia, porque é um demônio. Então está cheio, aqui tem um monte me olhando agora. Em todo lugar eles estão, são os servos do diabo que estão observando, eles ficam olhando para a gente, fazendo tudo o que a gente faz. Não se preocupe, não tenho medo deles, não. Eu tenho Cristo Jesus como seu Salvador. Então eles conhecem os segredos das pessoas, eles conhecem o que você faz quando você vai ao banheiro. Fora isso, existem também os distúrbios mentais, como daquelas pessoas que acham que são Napoleão, também tem aqueles que alegam conversar com alienígenas. Eu, quando era criança, vou confessar aqui para você, eu escrevia cartas para o Papai Noel. E eu posso jurar que ele recebia as minhas cartinhas e respondia, porque na manhã do Natal eu encontrava debaixo da árvore os presentes que eu tinha pedido. Papai Noel existe. Uma das passagens desses falsos profetas e profetisas que são usadas para aterrorizar os incautos com a ideia de uma iminente escuridão de 3 dias e 3 noites, é Mateus 24, 29, que diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e os profetas e os poderes celestes serão abalados. A simples frase, as estrelas cairão do céu, já deveria ser suficiente para você perceber que a linguagem da passagem é figurada. Deixa eu explicar para você o seguinte. Alpha Centauri, a estrela mais próxima da Terra depois do Sol. O Sol é uma mini-estrela. Alpha Centauri tem 214 mil quilômetros de diâmetro. A Terra tem apenas 12 mil quilômetros de diâmetro. O Sol tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. E mesmo assim não é uma estrela das maiores. A Wikipedia me diz que a maior estrela conhecida até agora é a chamada VY Canis. Ela tem 2,9 bilhões de quilômetros de diâmetro. Você consegue imaginar uma estrela com 2,9 bilhões de quilômetros de diâmetro caindo numa Terra que tem apenas 12 mil quilômetros de diâmetro? Consegue? Imagina. Agora, todas as estrelas do céu juntas, despencando nesse cisquinho que é o nosso planeta. Você acredita que é literal o que a passagem diz? Claro que não, nem eu acredito que é literal. Achar que uma estrela possa cair na Terra é quase como jogar basquete usando de cesto a xícara do cafezinho e achar que você vai fazer cesta. Eu não estou falando do que nós chamamos de estrelas cadentes, que não são estrelas, mas são simples meteoros ou pedras do espaço que queimam quando entram na atmosfera terrestre. Só as menores que são chamadas meteoros, porque elas produzem o efeito meteórico, que é o flash de luz resultante da sua queima. O meteorito é o que sobrevive a essa entrada e chega até aqui. Aí chamado de meteorito, a pedrinha que, no fim, acaba aqui no chão da Terra. Já os asteroides e cometas são muito maiores e são feitos de rocha ou de gelo. Alguns já atingiram a Terra, tem crateras imensas por aí de tempos imemoriais, mas nenhum do tamanho de uma estrela tentou fazer cesta nesta xicrinha de café que é o nosso planeta. O mais viável é a Terra cair numa estrela do que o contrário. Quem interpreta literalmente o versículo 29 de Mateus 24 deve ser dos que acham que a Terra seja plana e que acima da Terra não existe todo um vasto universo com planetas e estrelas gigantescas. Esses que também seguem os profetas especialistas ou cientistas de YouTube veem, no seu devaneio infantil, o céu como se fosse o domo de um planetário. Nesse céu dessas pessoas, os planetas e estrelas seriam do tamanho de adesivos fosforescentes desses que você compra nas papelarias, ou lantejoulas, ou lampadinhas LED, que os adolescentes costumam colar no teto do quarto, né, para imitar o céu, deita na cama, depois fica vendo o firmamento do teto do quarto. Se você não quiser que essas estrelas caiam na Terra, cole bem cada uma delas no teto do seu quarto,
para evitar qualquer acidente. Mas então que estrelas são essas que cairão na terra? E que 3 dias e 3 noites de trevas serão esses dos quais tanto falam os profetas do YouTube? Bom, uma boa ideia é recorrer à leitura do livro de Apocalipse, onde esses símbolos aparecem várias vezes. Sim, eu disse símbolos, porque é o que são. E o livro de Apocalipse é todo ele escrito em linguagem simbólica. Tem um artigo com o título Símbolos Bíblicos do Apocalipse, de John Nelson Darby. Você encontra na web esse artigo. Ele interpreta o Sol como autoridade suprema estabelecida sobre a Terra. A Lua como, abre aspas, um instrumento subordinado refletido para repercutir a autoridade governamental sobre a Terra, fecha aspas. E as estrelas ele interpreta como sendo, abre aspas, autoridades independentes menores, instrumentos de luz e poder, fecha aspas. Em Apocalipse 8:12 é dito que o 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Bem, considerando o Sol como autoridade maior, a Lua como autoridade refletida e as estrelas como autoridades independentes, Darby interpreta a escuridão do versículo como sendo, abre aspas, a falta de percepção dos homens da vontade de Deus, uma forte ilusão para acreditarem numa mentira, fecha aspas. Embora isso ainda esteja para acontecer no futuro, hoje não são poucos que acreditam nas mentiras dos profetas do YouTube, como esses que alertam para 3 dias e noites de escuridão. Eu até admito que isso possa acontecer a qualquer momento, mas só para quem não pagou a conta da luz, né? Paga a conta da luz, você não vai ter 3 dias e 3 noites de escuridão. O mesmo versículo, que é alegado como sendo um filme de Netflix, né? Hamilton Smith, que viveu entre o século XIX e o século XX, comenta assim, abre aspas, o Sol, a Lua e as estrelas são usados nas Escrituras para estabelecer graus diferentes de autoridades governamentais ordenadas por Deus. Acaso esses símbolos não sugerem que uma terceira parte dos poderes políticos será ferida e deixando as pessoas em trevas e confusão em todas as esferas da vida? Fecha aspas. Então esse é o comentário de Hamilton Smith, mostrando estrelas como autoridades, governos, que num estado de confusão geral deixam as pessoas sem direção. F.B. Hall, um outro autor que também viveu, contemporâneo de Hamilton Smith, comenta que, abre aspas, a destruição da terça parte do Sol, da Lua e das estrelas indica o apagamento parcial das fontes de luz e direção para os homens, fecha aspas. Ou seja, essas estrelas são no sentido de perda de direção, como pode acontecer quando você dirige sob o sol brilhante do meio-dia e entra, de repente, num túnel sem iluminação. Nos túneis bem projetados, existe iluminação que é mais forte na entrada para compensar a visão de quem acabou de sair de sob o sol. No seu livro Exposition of the Revelation of Jesus Christ, Walter Scott comenta o seguinte: o Sol, a Lua e as estrelas simbolizam coletivamente todo o corpo governante, desde a cabeça suprema até todas as autoridades inferiores. Um sistema completo de governo em todas as suas partes. Sob o 6º selo, Apocalipse 6, de 12 a 13, os mesmos símbolos são apresentados para expressar um completo colapso de toda a autoridade governante na Terra. O poder do homem está quebrado, continua o comentarista. Todo poder sob o céu é derrubado. Governos estabelecidos há muito tempo e todo poder e autoridade subordinada caem no colapso universal. Lá, no entanto, o rompimento de todo o tecido social e a derrubada de todos os postos de poder não são de modo algum restringidos. A única limitação sob os selos é uma quarta parte, que ocorre apenas uma vez, como diz Apocalipse 6, 8. Aqui, sob a quarta trombeta, o julgamento e seus efeitos se estendem até a terceira parte da cena profética, que é a parte ocidental do Império Reavivado. Neste contexto, o termo terceira parte ocorre 5 vezes. Versículo 12. O efeito desse julgamento é que a escuridão moral cai sobre o Império Romano como um manto fúnebre. Percebe? Então, esse foi um comentário
feito no livro Exposition of the Revelation of Jesus Christ por Walter Scott, mostrando que todas essas coisas são simbólicas de um tempo que virá e que a escuridão será moral. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos Satanás sendo expulso do céu e arrastando com sua cauda 1/3 das estrelas do céu. E pode-se ver que a mesma interpretação de estrelas como autoridades estabelecidas é encontrada ali. Afinal, os anjos foram, todos eles, colocados acima dos homens, e mesmo entre eles existe uma escala hierárquica, com arcanjos sujeitando-se a querubins, por exemplo. Por essa razão, Miguel, o arcanjo, não ousou proferir sentença difamatória contra Satanás, que era um querubim, como nós vemos em Judas 1:9. Abre aspas. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Mas vamos agora à passagem do capítulo 12 de Apocalipse. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, de 3 a 4, e Apocalipse também os versículos de 7 a 12. Esta passagem ensina muitas coisas, além do fato de as estrelas representarem poderes ou autoridades, como são os anjos, independente de serem rebeldes a Deus ou não. A passagem ensina que devemos buscar na Bíblia o entendimento para a própria Bíblia, e não em alguma suposta revelação de última hora de alguém que talvez tenha se esquecido de tomar os seus medicamentos e comece a falar assim, meu servo, eu vos digo. Veja que na descrição do dragão, o Espírito Santo nos remete ao livro de Gênesis, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E é também lendo o livro de Gênesis que você aprende que os astros criados em eras imemoráveis, que cabem perfeitamente antes do versículo 2 de Gênesis 1, foram designados a partir do versículo 14 de Gênesis 1, para servirem de governantes para a terra e suas estações. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para haver separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Fecha aspas, até aí Gênesis 1, 14 a 18. Uma melhor tradução da passagem seria assim, e disse Deus, sejam os luminares para, etc, etc, etc. Porque esses luminares já existiam quando Deus criou os céus e a terra, no versículo 1 do mesmo capítulo. O sol não foi criado no versículo 14, pois a luz já havia sido chamada à cena no versículo 3. E no versículo 5 são mencionados o dia e a noite, portanto, havia sol já. Portanto, o sol, a lua e as estrelas, no capítulo 1, versículo 14 e versículos seguintes, receberam, nesses versículos, a incumbência de governo dos ciclos que ocorrem na Terra e serviriam também para a navegação, para o registro das horas, para as estações, etc., além de simbolizarem os seres espirituais e homens com autoridade, que nos remete então ao Apocalipse, aos símbolos que estão lá em Apocalipse. Bom, eu espero ter lançado um pouco de luz
sobre essa escuridão pregada pelos falsos profetas do YouTube. E eu aproveito para dizer que um verdadeiro salvo por Cristo não precisa de um cão para guiá-lo e protegê-lo dos ataques de Satanás e dos seus emissários, um cão que detecte coisas malignas ao seu redor. Não. Esses emissários de Satanás, eles são muito abundantes, sabe onde? Na própria cristandade. Eles estão nos púlpitos por aí. Efésios 6,11 diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus, e não um cão para fazer isso, para nos manter contra as ciladas do diabo. Você também não precisará quebrar os espelhos da sua casa, porque só em filmes de terror eles servem para seres espirituais atravessarem de uma para outra dimensão. Tente passar de um cômodo da sua casa para outro através do espelho, aí você vai se arrepender de tentar fazer isso, a menos que o seu nome seja Alice e você queira visitar o País das Maravilhas, não é? Bem, isso me faz lembrar do tempo em que eu morava numa casa em cujo banheiro havia um daqueles pequenos gabinetes de plástico com um espelho. Esses gabinetes que a gente compra em lojas de material de construção ou em supermercados. E o espelho se quebrou. E eu fiquei de comprar um espelho novo para colocar ali, mas eu esqueci completamente, né? E uma noite eu acordei, esquecido de que o espelho estava quebrado, e quando eu fui ao banheiro, eu olhei para onde devia estar o espelho e quase morri de susto, porque eu não vi a minha imagem refletida. Eu só vi o fundo plástico cinza do gabinete. Aí eu achei que eu tivesse virado um vampiro, como nesses filmes de terror. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.